Olá pessoal, tudo bem? Tô vindo aqui mais uma vez. Agora eu vou falar a respeito da questão da magia, da boa, da ruim e por que não fazer, por que eu não faço para as minhas consulentes e evidentemente porque as pessoas elas têm uma noção, né? Elas relacionam o tarô com magia, apesar de que não tem nada a ver, assim, são coisas diferentes. E relacionam toda a espiritualidade, às vezes, com essa coisa de obtenção, como se fosse um favor, né? Tipo, tô muito ruim na minha vida, em tal situação já tentei de tudo, não consigo resolver, vou em um centro de umbanda ou eu vou no médium para ele resolver isso para mim, né? Então esse pensamento ele é muito comum, tá? Infelizmente pelo grau de consciência da humanidade, das pessoas em geral, as pessoas procuram muitas vezes recursos e situações para prejudicar o outro. Então é muito comum, vocês ficariam assustados, como é comum pessoas que procuram feiticeiros para fazer ali uma magia para prejudicar o outro. Ou seja, a pessoa nem pensa em fazer para si mesmo algo bom, né? Não, ela quer prejudicar o outro, porque esse é o lance do invejoso, né? Da pessoa ou que tem uma inveja ou que tem uma raiva de alguém, né? Que sente que foi prejudicado e que com isso quer prejudicar o outro. Então, gente, até por essa questão de grau de consciência, até por essa questão de magias inúmeras que tem por aí, né, que é possível fazer, eu escolho não atuar dessa maneira. Né? Eu poderia fazer, poderia sim, tipo, eu tô vendo aqui, é muito comum a gente olhar no tarô a seguinte questão, né? Eu tô vendo aqui os seus caminhos estão fechados, porque tem uma energia negativa, porque você tá agindo de tal maneira, ou porque fulano tá pensando mal de você, porque, enfim, acontece de realmente da gente perceber que tem uma energia que tá travando ali o caminho da pessoa, seja no financeiro, seja no amoroso, seja onde for, né, espiritual, e são atrasos, digamos assim, todos estamos no caminho de evolução, mas às vezes a gente se atrasa, né, por esses percalços. E é isso que acontece. Porém, eu escolho não intervir nessas situações, pelo menos até o momento, mesmo para uma questão de se é algo bom, porque, gente, eu acredito que tudo parte da nossa consciência. Então, se a pessoa tem crenças de não merecimento, ou seja, ela acha que ela não merece ser feliz por algum motivo, seja porque alguém disse pra ela, seja porque a sociedade colocou isso pra ela, principalmente nas mulheres, essa coisa de que sempre tem que se doar e não merece ser feliz, não merece ter bens materiais, não merece, enfim, N coisas, ter um bom relacionamento. Se a pessoa acredita muito profundamente nisso, é isso que ela vai atrair pra vida dela. Tá? Não precisa a gente nem ficar falando aqui de PNL, né, programação neurolinguística, não precisa a gente ficar falando aqui de uma questão de porque as crenças limitantes, gente, nem precisa, é questão de lógica. Pela lógica, se eu não me sinto merecedora, eu vou atrair situações idênticas a essa realidade, tá? E aí é exatamente isso que acontece, a pessoa está no nível de consciência que ela tem uma visão dela mesma negativa, tá? E eu sei muito bem como é isso, porque eu passo ainda por isso, logicamente, não sou um ser humano perfeito, totalmente iluminado, e já passei muito mais por situações assim, de não me identificar como merecedora, e aí eu mesma me sabotava. E assim também vocês se sabotam em vários sentidos da vida. Então, assim, chega uma outra pessoa para você, né? Um feiticeiro, alguém que vai fazer um trabalho. Abre os seus caminhos para você ter um emprego, né? Naquele momento a pessoa fez uma magia, tá bem intencionado, tá tudo certo, não tem problema nisso. Mas se você não muda a sua consciência, se você não muda o conteúdo dos seus pensamentos, do seu, assim, se você não consegue mudar o que está no seu coração, infelizmente aquela abertura ela vai durar um tempo, ou até mesmo você vai realmente conseguir o que você quer, mas vai parar ali, não vai ter mais progresso, não vai ter mais evolução, e às vezes lá na frente pode até perder aquilo que conquistou. Aí a mente negativa, a mente que gosta de culpar os outros, vai logo lá naquela situação. Porque fulano fez pra mim, mas não deu certo. Não deu certo porque foi só naquele momento, ou então já vai culpando os outros, sendo que não percebe o que você está emanando. Quando eu falo emanando, os seus pensamentos,
os seus sentimentos, em geral, como está essa média, como que está a sua energia. Quando a gente fala assim, essa questão de energia, é isso, né? Você vai atrair situações de acordo. Evidentemente que, né? Mas então eu não posso ficar triste, não posso. Não se trata disso. É uma média geral, né? São situações que a gente vai tendo pelo que a gente acredita. Então, se por exemplo, você é uma pessoa espiritual, né? E você, assim, você gosta muito da espiritualidade, você acredita que você não pode ter dinheiro, que você tem que viver só com o básico do básico, e que você mesmo sendo um terapeuta, você não pode cobrar pelo que você faz, pelo que você trabalha, porque você fica achando ali que isso não é uma coisa correta de se fazer, né? Então essa crença vai te levar a uma situação de não ter prosperidade financeira, né? A gente sabe que a prosperidade ela engloba aí várias coisas, não só a financeira, mas nesse ponto você não vai ter a financeira. Então não adianta alguém, na minha percepção, tá, gente? Na minha percepção, não adianta muito alguém vir e fazer ali um trabalho naquele momento e você continuar da mesma maneira, tá? Mesma coisa se você tá muito afundado numa situação, num problema, seja lá qual seja o problema, e você não consegue ver, assim, você não consegue ali ver uma saída, você não tá conseguindo, uma manipulação de energia não vai te ajudar. Agora, o que pode te ajudar? Poderá te ajudar um fator de alguém chegar e falar pra você, olha, não é bem assim, né? Você está sofrendo em tal situação, mas você poderia ver por um outro lado. E aí entra a parte do aconselhamento com o tarô, né? A gente aconselha justamente para que você consiga ver uma outra forma de fazer aquela coisa que não está dando certo da sua maneira, né? E para que você possa melhorar aquilo a partir da sua própria consciência. E essa questão de consciência é uma abertura, né, que você vai ter, onde você vai ter, mas quando você amplia a consciência, você vai deixar de ser tão egoísta, você vai começar a olhar também para quem está perto, você vai começar a ver a situação que você se colocou, muitas vezes um relacionamento abusivo. Então, por isso as terapias por aí dão certo, porque traz à tona um conteúdo que você antes não estava percebendo. Sempre dá certo isso. É assim que o tarot trabalha, e não só, né? Um monte de coisas aí trabalham assim, como uma ferramenta de trazer à tona o que você não quer encarar, e aí você visualiza aquilo e pensa, nossa, realmente eu estava enganado. Realmente não é assim. E nós temos muitas crenças negativas, temos as positivas também, mas temos as negativas por uma questão de localidade, de sociedade. A gente desde criança, por exemplo, homem não chora, quem nunca ouviu isso? E aí os homens têm sentimentos, né? E eles ficam lá presos, não pode chorar, e fica aquela energia represada por acreditar nisso. Por acreditar que eles têm que ser fortes o tempo inteiro, né? Tem que ser assim aquela figura ali que não chora. Então, as crenças, elas são prejudiciais nesse ponto aí, as negativas, e ficar reproduzindo elas só acaba mais com a gente. E a questão da magia, como eu falei, até o presente momento não trabalho dessa maneira. Aí alguém pode dizer, mas Ana, você não procura melhorar a sua vida através da magia? Eu acredito que seja válido em alguns momentos, né? Tanto é que tem algumas ferramentas que ajudam. Por exemplo, a ferramenta da radiestesia, através da mesa radiônica, né? É uma ferramenta que eu conheço, que eu indico, né? É uma intervenção onde lá vai se perguntar primeiro se é divino ajudar a pessoa. Porque às vezes, gente, a gente está passando por uma situação kármica, às vezes é uma situação que infelizmente a gente precisa passar por uma questão do karma, né? E o karma nada mais é do que eu receber algo que eu ofertei um dia aos outros, né? Então, assim, se é uma situação que não pode ser, você não pode intervir, logicamente o profissional que está com essa ferramenta vai saber disso, né? E lá ele pergunta, isso aqui é divino? Eu devo realmente ajudar essa pessoa? E aí se diz que sim, e se faz uma limpeza, uma harmonização dos chakras, que são os nossos centros de energia, e aí você faz ali uma limpeza, digamos assim, né? E aí daquela limpeza a pessoa ela tem que deslanchar.
Se ela sozinha não deslanchar, é porque ela está criando aquela negatividade, é porque ela está ainda retornando, ou seja, você limpa, mas aí por outro lado a pessoa vai sujando novamente, né? Então por isso eu vejo como é muito importante trabalhar com energia, fazendo limpezas, ajudando a pessoa sim, mas depois que você ajuda a pessoa naquele determinado momento, você precisa demonstrar para ela como ela pode criar uma vida, digamos assim, mais leve, né? Uma vida um pouco mais feliz, sem aquele peso ali de traumas, né? E aí, evidentemente, a gente vai entrar no autoconhecimento e, evidentemente, você é levado a trabalhar seus traumas, seus problemas emocionais, como forma de seguir, né? Não de, vou perdoar, vou ser bonzinho, vou resolver tudo aqui. Não vai resolver tudo, mas vai resolver uma parte, vai conseguir... a gente está numa experiência humana, né? Então a gente veio sentir, botar a mão na massa realmente, buscar se melhorar, se dilapidar, né? Tanto internamente quanto à medida que você também vai se trabalhando internamente, você vai ajudando o outro também a visualizar, né? Quantas pessoas, eu fiquei pensando sobre essa questão da consciência, eu mesma, né? Quantas pessoas não chegaram e não disseram, rapaz, isso aí que tu tá fazendo, olha, né? Essa gíria aí, rapaz, é bem aqui maranhense. Mas assim, a pessoa, olha, isso aí que você tá fazendo não tá certo, então tu já parou pra pensar. E na época, com a minha consciência da época, eu não parava pra pensar, né? E tem mais uma coisa, quando a gente tá negando tanto uma verdade, né? Isso acontece muito com quem lê o tarô, né? Quando você está negando muito uma verdade, você fica até agressivo às vezes, né? E você diz, não é assim. Então tem gente que fica com raiva de mim. Na verdade a pessoa está com raiva de si mesma, porque não consegue aceitar um fato. E aí ela transfere essa raiva para mim e diz, essa mulher não sabe o que está falando. E aí o que vai acontecer? Né? Eu já estou entrando em outro assunto aqui, mas aí o que vai acontecer? Se chega uma pessoa para se consultar comigo e eu falo com a pessoa, olha, esse relacionamento que você tá, em outras palavras, resumindo tudo, né? Esse relacionamento que você tá não vai te levar a nada, ele tá te atrasando. Por que você não olha para outras situações que podem acontecer? Isso, claro, parte das cartas, eu não vou simplesmente falar do nada. E aí a pessoa não gosta do que eu falei, não acredita, segue em frente. Gente, normalmente é um padrão, tá? Sempre que essas mulheres fazem esse tipo de pergunta e tem essa resposta e não gostam, ficam chateadas, entre 6 meses a 1 ano, elas vão cair em si. Então daqui a 6 meses, nossa, Ranádia, você tinha me falado, eu não tinha acreditado, mas realmente ele fez isso e aquilo comigo. Ou então eu percebi que ele não estava muito interessado. Foi avisado. A pessoa foi avisada, mas ela não quis agir de acordo, né? E assim, tudo bem, né? Você pode... Não tem problema nenhum, não é a mim que vai prejudicar, é a você mesmo. E não é questão de você simplesmente, então, vou só aceitar tudo que a cartomante diz, não. Você vai sentir no seu coração. E normalmente vocês sentem. Só que a ilusão é mais fácil. Então, quando você tem uma escolha aqui, ilusão ou verdade, o que eu vou escolher? Vocês escolhem a ilusão. Grande maioria das vezes escolhem a ilusão. E aí, pode projetar para mim, pode dizer que eu isso, que eu aquilo, né? Já aconteceu de eu ter clientes assim que, olha, eu vi uma traição. Infelizmente, gente, se a pessoa veio consultar um oráculo, ela quer saber, né? Antes de você vir consultar um oráculo, se pergunte se você quer saber realmente, tá? Porque se não quiser, não faz sentido. Eu vou falar o que? Só o que você quer ouvir? Não é possível isso aí, né? E aí a pessoa vem, olha, tem uma traição e tudo mais, tal. Aí a pessoa vai e fala pro cônjuge. Eu acho que é assim que fala essa palavra. A pessoa vai e fala pro namorado, pro marido, pra namorada, enfim. Porque a cartomante disse tal coisa, é verdade. Gente, a pessoa que tá traindo, ela vai te dizer. Acontece, mas é difícil, né? Normalmente a pessoa não vai dizer. E aí você fica com raiva. Não, essa pessoa aí não... Aí fica
pode mandar a raiva que for. O problema não é comigo, é com vocês, né? É com você mesmo que não quer aceitar, né? Acontecem casos de pessoas que o relacionamento tá indo bem, e aí ela vem perguntar no tarô porque ela não acredita que o relacionamento está indo bem. Ela acha que tem alguma coisa que vai dar errado. Tamanha é a mente negativa que pensa que não pode ser feliz. E aí eu digo, olha, não sei porque você tá perguntando. Isso aqui tá perfeito, meu irmão. Isso aqui tá massa, continua. Aí a pessoa, realmente, você tá se sabotando. Ou seja, a pessoa já tá procurando um meio ali de derrubar aquela felicidade que ela conseguiu, que ela conquistou. Então, assim, a gente fica todo tempo nesse processo de construção e desconstrução. A gente tem essa mania de começa a construir uma coisa, tá indo muito bem, você não tem algo errado, destrói para não ter que lidar com tanta felicidade ou com tanto sucesso ou com tanta situação boa, né? Então, isso também é um ponto com relação à magia, né? Porque você pode fazer ali uma magia, caramba, agora tá tudo massa. E será se você quer realmente isso? Será se você realmente consegue vivenciar uma situação positiva? Se tiver uma mente muito negativa, se tiver um pensamento muito limitado, não vai conseguir sustentar. Então a gente precisa trabalhar continuamente, dia após dia, na nossa consciência para aceitar o que a cartomante está dizendo, tá? Porque se ela tem essa profissão, se ela trabalha com isso, provavelmente ela sabe que ela está, né, fazendo. Entender os conselhos, realmente isso aqui precisa ser melhorado, então eu vou trabalhar nisso. Perceber os mecanismos de autossabotagem, né? Isso faz parte da consciência. Então, se perguntar por que eu estou me sabotando tanto aqui nessa questão. Muitas vezes também, um outro detalhe. Esse vídeo vai ficar enorme, mas enfim. Um outro detalhe. A gente, quando abre o tarô para alguém, quando a gente abre o baralho cigano, né, eu trabalho com essa questão dos ciganos também, a gente já está lançando um olhar para a sua questão. Então, porque eu estou sem emprego, porque eu não estou satisfeito no meu trabalho e tudo mais. Quando a gente abre, eu vou lançar um olhar sobre a sua questão, que é um olhar benevolente. Eu não te conheço, eu não vou te julgar. Então eu vou dizer, eu vou imprimir uma energia positiva, que muito provavelmente pode te levar a conseguir aquilo, tá? Se for bem aproveitada essa energia, você pode realmente conseguir. Isso acontece com leituras de tarô, acontece com outras terapias. A gente vai tratar uma coisa e de repente aquilo depois de um tempo está resolvido, né? Parece magia realmente e é uma manipulação energética de pensamento, de vibração. E assim, isso é muito positivo, não tem problema nenhum, né? Esse que é o lance que vocês esquecem com relação ao tarô, porque você acha, tá só tirando umas cartinhas. Como é que você não sabe? Você não sabe o que está acontecendo ali por trás, né? E aí, gente, era isso que a gente para passar hoje, né? Para falar algumas questões a respeito por que eu não trabalho com magias, assim, eu vou fazer aqui um ritual para você, para abrir seus caminhos, vou fazer um ritual para você arranjar um namorado. Não, porque tudo depende do que você sente. A partir do momento que você se sente merecedora, aquilo vai chegar para você, mais dia, menos dia. A partir do momento que você para de estar reclamando de tudo e você acorda e diz, poxa, gratidão, porque hoje eu acordei, eu sou grata a fulano, eu sou grata a isso. Então você começa a agradecer tudo, as coisas elas vão começar a mudar, porque aí muda para a polaridade positiva e você consegue ter um olhar, né, um olhar diferente sobre as coisas que acontecem. Mesmo as coisas que são ruins, você pensa, isso aqui deve ser uma oportunidade para mim. E geralmente é uma oportunidade para você perceber a sua autossabotagem, para você perceber como você tem ficado em ciclos, em padrões de relacionamentos sempre iguais. Então sempre aquela pessoa ali fazendo a mesma maldade com você. Muda a pessoa, muda a casa, muda o endereço,
mas o comportamento é o mesmo. Por quê, né? Porque você está atraindo essa situação aí no seu inconscientemente, né? Isso tudo já é bem documentado aí. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de quem assistiu até aqui e que Deus abençoe vocês sempre. E que todos possamos ter, né, prosperidade, felicidade, sorte na vida. A sorte é muito bom também, eu gosto. E é isso.